Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, eu sou especialista de implantação aqui na RW Tech. Vou conduzir com vocês hoje a explicação sobre fechamento de ponto. Então, se você chegou aqui até nesse vídeo, né, você está com dúvidas sobre fechamento de ponto, você inseriu um ponto num dia, ele apareceu no outro dia, você inseriu um ponto, né, o seu funcionário bateu um ponto e ele não apareceu em dia nenhum, o que pode estar acontecendo, né? Provavelmente você está passando por um problema de fechamento aí mal configurado. Então, a ideia de hoje é entender o conceito de fechamento. Depois aí a gente vai passar para exemplos, né? E eu vou mostrar todos os lugares dos sistemas onde pode acontecer, né? De você ter um problema de fechamento se ele estiver mal configurado ali na plataforma, tá legal? Então, pessoal, para começar, a gente vai falar ali, então, primeiro do horário mais simples, um horário comum, um horário do dia a dia, né? Eu já deixei alguns exemplos preparados aqui, mas eu gostaria de passar para vocês, né? O exemplo mais simples de horário, que é um horário comercial com fechamento às 23h59. Pessoal, vamos lá. Então aqui eu criei meu horário de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, né? E percebam, né, que o fechamento ali padrão de fábrica, ele já veio 23h59. O que isso quer dizer, né? Basicamente aqui, eu estou falando que o dia se encerra às 23h59. Então, em algum momento do dia, né, em alguma hora do dia, o sistema precisa fechar aquele dia para que ele abra o próximo. Entender ali todos os pontos que foram batidos, se ocorreu uma hora extra, um banco de horas. Então, ele tem um momento ali que ele precisa fazer o fechamento do dia, tá? Não confundam isso com o fechamento do mês. É um fechamento, é um encerramento daquele dia. Caso você tenha horários diferenciados, especialmente aqueles que passam da meia-noite, o fechamento precisa ser trabalhado. A gente vai discutir isso, tá legal? Vamos lá então. Então, ó, percebo que a minha segunda-feira, ela fecha às 23h59. Então, por consequência, ela abriu à meia-noite. Então, meia-noite iniciou-se, né, a segunda-feira e o sistema começou a rodar aquele dia. Então, meu funcionário veio, bateu ponto ali 8 horas, meio-dia, 1 da tarde, 5 da tarde, depois veio, fez uma hora extra para mim das 18 às 19, legal, não tem problema, isso pode ocorrer. Quando deu 23h59 na segunda-feira, o sistema foi lá e falou, beleza, essa segunda-feira se encerrou, então ele fecha aquele dia e novamente à meia-noite agora ele abre a terça-feira. Então, perceber a importância do fechamento é um momento aí do dia de mesmo prestação de contas. O que aconteceu? Trabalhou a mais? Trabalhou a menos, né? Então, vocês precisam entender esse conceito de fechamento para conseguir compreender, né, por que ele é importante, tá? Normalmente, quem trabalha aí no horário comercial, né, talvez um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas um horário comercial simples, que não passa ali da meia-noite, tranquilo, né? O fechamento não é um problema. Só que, caso você tenha aí um comércio que rode ali mais à noite, né, que acaba passando da meia-noite, aí você já tem que começar a trabalhar esse fechamento. Então, eu já deixei outro exemplo preparado aqui também, tá? E aí percebo que o funcionário entra às 8 da noite e sai às 5 da manhã. Esse exemplo aqui, inclusive, eu já deixei preparado alguns problemas para a gente ver do fechamento, né? Então, perceba que nem todo dia aqui está batendo o mesmo horário de fechamento e eu vou explicar para vocês por quê. Então, lá no exemplo, eu falei para vocês que o dia se encerra às 23h59, por consequência, ele abriu à meia-noite. Aqui, então, percebam que a segunda-feira, ela fecha às 6h59, por consequência, ela abriu às 7 horas da manhã. Então, pessoal, aqui, o que eu fiz, né? Eu adaptei o horário, eu adaptei o fechamento para atender a minha demanda. Se você notar, o meu funcionário chega para trabalhar na segunda-feira às 8 horas da noite. Só que ele vai sair 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Ele vai sair às 5 horas na terça-feira. Embora o meu funcionário saia na terça-feira, ele está encerrando, ele está fechando o dia de trabalho da segunda-feira. Por isso, então, eu preciso, né, adaptar o meu fechamento para que eu consiga ali, basicamente, pegar as 24 horas do dia e encaixar melhor no dia do funcionário. Então, como eu disse, se a segunda-feira fecha às 6h59, ela abriu 7 horas da manhã. Então, na segunda, 7 horas da manhã, a segunda-feira foi iniciada. E o meu funcionário veio e bateu ponto. 8, meia-noite, 1 da manhã, 5 da manhã, tranquilo. Quando deu 6h59 da terça, o sistema encerrou a minha segunda-feira. Então, notaram que, nesse caso, eu tenho um funcionário que pega num dia, larga do outro, mas o sistema entende como uma carga de trabalho que foi feita para segunda-feira? Por isso que eu preciso adaptar o meu fechamento. Se você mantiver o fechamento 23h59, não arrumar, o que vai acontecer, né? Meu funcionário vem trabalhar às 8, quando ele for bater o ponto da meia-noite,
que é o ponto ali do jantar dele, já vai ter ocorrido o fechamento, 23h59, então você vai ficar com pontos quebrados. Por isso, então, é importante adaptar o fechamento quando você tem esses horários, né, mais noturnos ali que passam da meia-noite. Tudo bem, pessoal? Olha que interessante aqui, então, eu criei 2 exemplos para a gente já ver um problema ocorrendo. Na segunda-feira, eu falei que o meu fechamento é às 6h59, certo? Então, o dia vai fechar às 6h59 da terça-feira. Na terça-feira, eu falei que o meu fechamento é às 5h59. Então, se a minha terça-feira fecha às 5h59, ela abriu às 6 da manhã. Então, terça-feira, às 6 da manhã, a terça foi aberta dentro do sistema e está esperando seus pontos, certo? Só que a minha segunda-feira ainda vai estar acontecendo. Então, olha só, a terça abriu às 6 da manhã, e a segunda-feira, como eu disse, ela vai se encerrar às 6h59 de terça-feira. Perceberam que ali das 6 às 6h59 eu vou ter uma hora que vai pertencer aos 2 dias, tanto a segunda quanto a terça-feira, justamente porque eu criei esse conflito de fechamentos dentro da minha plataforma. Então, reforçando, se a minha segunda-feira ela encerra às 6h59 de terça, ela foi aberta às 7 horas na segunda. Então, vai dar 7 horas da segunda às 6h59 de terça. Essa é a minha segunda-feira. A minha terça-feira começa às 6 horas da manhã e vai até às 5h59 de quarta. Então, eu tenho ali um período de conflito de fechamento, que é a minha segunda e a minha terça-feira. Tá? O que acontece se um funcionário bater ponto, por exemplo, às 6h30? Às 6h30, o funcionário, né, ele vai bater ponto às 6h30 ali. Esse ponto vai pertencer aos 2 horários, porque a minha segunda-feira ainda não encerrou, porque ela começa às 6h59. Porém, a minha terça-feira, que começa às 6, já iniciou também, tá? Então, eu tenho uma segunda-feira que não acabou e eu tenho uma terça-feira que já começou. Olha que interessante o que vai acontecer. Vou abrir aqui o gerenciamento, já está preparado o cenário aqui, né? E, como eu disse, eu criei um horário ali, um problema de segunda para terça. Na terça-feira, então vamos pegar aqui dia 11, o meu funcionário bateu um ponto ali às 6h30 da manhã. Então vamos colocar aqui, né, um ponto de teste. Terça-feira, 6h30 da manhã. Vamos voltar lá no horário, que é importante a gente enxergar isso. A segunda-feira eu falei que só encerra às 6h59 de terça. E eu falei que a terça-feira abre às 6 horas da manhã. Pronto. 6h30 é um ponto que pertence aos 2 dias. Se eu clicar em salvar aqui, olha o que vai acontecer. O sistema ele vai inserir pontos nos 2 dias, né? Como está sem o auto-organizar aqui, ele acabou não inserindo. Deixa eu inserir aqui rapidinho, depois eu explico o que é o auto-organizar para vocês. Ele já vem ativado sempre de fábrica, tá, pessoal? Então, para vocês vai acontecer isso aqui que aconteceu comigo. O ponto das 6h30 foi inserido tanto na terça, porque a minha terça já começou, quanto na segunda, porque a minha segunda ainda não acabou. Então, eu tenho ali um ponto duplicado dentro da plataforma. Entenderam? Que aqui, ó, a gente já viu um problema muito comum. Bati ponto e ele apareceu em 2 dias. Por quê? Porque eu tive conflitos de fechamento ali também. Tem uma situação contrária que eu já deixei aqui também preparada, que é aqui de sexta-feira para sábado. Sexta-feira para sábado eu tenho uma situação inversa. Eu tenho um período de tempo ali que não pertence a nenhum dia. Então, olha só. A minha sexta-feira, ela encerra às 6h59 de sábado. Certo? E o meu sábado, eu falei que ele encerra às 7h59 do domingo. Por consequência, o sábado mesmo começa às 8 horas da manhã. Então, gente, se a minha sexta acaba às 6h59 do sábado e o meu sábado começa às 8 horas, eu tenho ali o período de 1 hora e 1 minuto que não pertence a nenhum dia de trabalho. E se eu inserir um ponto, por exemplo, 7h30 aqui, esse ponto não vai ter para onde ir, porque a sexta já vai ter acabado e o sábado não vai ter começado. Vamos olhar isso? Olha só então, né? Eu vou vir aqui e vou inserir um ponto no sábado, no caso aqui, às 6h30 da manhã. E vai ser um ponto de teste dentro da plataforma. Vou salvar e olha só. O sistema, né? Ele acabou, acho que eu acabei inserindo no dia errado aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu inseri 6h30, perdão. Eu tenho que inserir um ponto 7h30 nesse exemplo aqui. Então, vou repetir o exemplo aqui, pessoal. No caso, 7h30, né? Que é o horário que não pertence. Então, inserindo um ponto ali 7h30, olha o que vai acontecer aqui. O sistema, né? Ele vai acabar
não inserindo um ponto na hora certa. Deixa eu só verificar aqui o que está acontecendo. Legal. Então, gente, olha só, ele acabou duplicando meu ponto, acabou criando um erro ali para mim dentro desse dia. Justamente porque, né, eu inseri um ponto na data errada. Então, esse fechamento aqui vai me causar problema também, tá? Deixa eu até salvar aqui. E deixa eu só dar um atualizar aqui na página. Pegar aqui do dia 7 de março até o dia 15. Então, pessoal, isso também vai me causar um problema. Perceberam, então, que eu tenho um problema de fechamento nesses 2 dias? O primeiro exemplo que eu dei foi um exemplo ali, né? Deixa eu até puxar o horário aqui de novo, que eu acabei fechando para salvar. Eu acabei, né, fechando ele ali num momento onde aquele ponto não pertence a nenhum dia, né? Coloquei um ponto ali que seria um ponto problemático para esse dia, né? Então eu tenho um ponto que duplica para 2 dias e um ponto também, né, que dá problema ali de sexta para sábado. Então, atente-se ao fechamento, tá? E pessoal, o fechamento ele não pertence só a horários comuns, tá? Não é só esse horário aqui padrãozinho semanal, de segunda a sexta-feira, né? Coisas que se repetem durante todas as semanas. Você precisa também prestar atenção no fechamento quando, por exemplo, você tem ali, né, um ponto que você vai inserir num, por exemplo, horário detalhado. Então, no horário detalhado, eu também tenho um local onde eu posso inserir pontos para o funcionário, né? Para quem não lembra, o horário detalhado é basicamente um menu no qual eu consigo ali, tá? Modificando pontualmente horários dos meus funcionários, né? Então, a gente vai ver aqui o modo avançado, onde basicamente eu escolho um funcionário, vou pegar a Karina aqui de exemplo, tá? E vou mexer no horário dela pontualmente, né? Então aqui eu consigo modificar dias específicos para ela aqui. Então, apesar da Karina ter um horário de trabalho fixo dela, eu, Pedro, gestor, fui lá e modifiquei pontualmente algum dia. Karina, eu vou precisar que você cubra um turno de um funcionário que não veio trabalhar hoje. Então, excepcionalmente nessa terça, você não vai trabalhar, né? Das 8 ao meio-dia, dá 1 às 5. Você vai trabalhar das 10 às 14, das 15 até às 20 horas. Então, eu mudo o horário dessa pessoa. Eu tenho que prestar atenção porque os horários aqui também possuem fechamento. E eu tenho que ver se isso não vai conflitar também, né? No fechamento do dia do funcionário e acabar dando aquele ponto duplicado, igual a gente acabou de ver, tá? Então, atente-se. Se um dos horários que você escolheu aqui conflitar com o fechamento, você vai ter problema. E da mesma maneira, se você vier aqui e adicionar um horário na plataforma, o sistema, né, ele também vai ter um momento que ele vai te perguntar, né? Então, aqui eu estou criando um horário novo só para atender essa demanda pontual daquele dia do funcionário. Ele me pergunta qual é o fechamento do dia. Então, da mesma maneira, se eu coloco o fechamento nos horários errados, o sistema ele vai ter problema com aquilo. Certo, pessoal? Entenderam isso? Entenderam esse problema do porquê que a gente tem que prestar atenção do fechamento? Tem também, né, o fechamento no modo escala de revezamento. Então, não é só em horários que você tem esse problema. Quando você vai criar uma escala de revezamento, aquela a mais comum, né, a 12x36 ali, por exemplo, você precisa se atentar ao fechamento também, porque em algum momento o sistema ele vai te perguntar, né? Então, vamos criar uma escala aqui rapidinho, só vou me focar mesmo no momento do fechamento aqui, né? Nem vou me atentar muito ao resto das configurações da escala. Mas aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu vou criar minha escala, dando nome, criando períodos de trabalho, períodos de folga, né? Aquilo que vocês já sabem fazer e já tem vídeo explicando como fazer. Em algum momento ele vai me fazer a mesma pergunta também sobre o fechamento. Então, se eu vier aqui criar um dia de trabalho da mesma maneira, com fechamentos ali conflitantes, com fechamentos onde o ponto não vai para lugar nenhum, eu vou ter esse problema também. Então, estão vendo o que pode acontecer com o fechamento? Pessoal, mais um exemplo legal que eu queria passar para vocês sobre fechamento, né? Isso aqui é um erro muito comum das pessoas.
Lembra quando eu falei para vocês sobre o horário comum aqui, que eu tenho ali um ponto que eu quero inserir num dia, né? Vamos supor, vamos pegar agora, vamos sair dessa parte de problemas de fechamento. Vamos supor que o meu funcionário, né, na segunda, na terça ou na quarta ali, qualquer dia, tanto faz aqui, vamos pegar a quarta de exemplo. Na quarta-feira, ele esqueceu de bater o ponto da saída às 5 horas da manhã. Você, gestor, quer inserir esse ponto da quarta-feira do funcionário. Só que, como eu disse, o funcionário ele começa o dia de trabalho dele na quarta-feira, às 8 horas da noite. E ele encerra o dia dele na quinta-feira, às 5 horas da manhã. Quando eu vier aqui no gerenciamento, onde que eu encaixo esse ponto, né? Que dia que eu coloco ele? Eu coloco na sexta, eu coloco no sábado? Onde eu devo inserir esse ponto para o funcionário aqui, tá? Então, pessoal, aqui basicamente o que vocês precisam fazer? Se eu esqueci de bater um ponto às 5 horas da manhã que pertence à quarta-feira, eu não vou vir aqui e vou inserir ele na quarta. Muita gente confunde nessa parte, né? Coloca o ponto aqui 5 horas da manhã porque entende que é o dia de quarta. O funcionário, ele bateu o ponto, na realidade, na quinta. Então, você precisa inserir, né, esse ponto na quinta para ele. Como o fechamento está lá para 6h59 da manhã, o sistema entende que esse ponto pertence ao dia anterior. Tá? Então, se eu vier aqui e colocar 5 da manhã e salvar, né, o sistema, ó, perceba que ele inseriu na quarta. Eu pus o ponto na quinta e ele apareceu na quarta. Por quê? Porque ele bateu o ponto. Ele deveria ter batido nesse caso, mas ele esqueceu de bater, né? Ele deveria ter batido às 5 da manhã. Então eu insiro meu ponto no dia onde a pessoa teria que bater e o sistema vai olhar e vai entender que, tudo bem, um ponto batido às 5 horas da manhã de quinta-feira, na realidade, pertence à quarta, por conta desse fechamento diferenciado aqui. Certo, pessoal? Entenderam isso? Legal, né? Vamos avançar aqui nas explicações. Próxima coisa que a gente vai ver aqui em gerenciamento é o auto-organizar. Pessoal, o auto-organizar, né, ele estava até desabilitado antes aqui, ele vem habilitado sempre para vocês. A ideia dele é fazer justamente isso, ele vai enxergar o fechamento e vai colocar os pontos no dia certo, né? Se der conflito, a gente vai enxergar aqueles problemas que a gente acabou de ver. Se você vier aqui e tirar o auto-organizar e clicar em exibir, olha só que interessante, os problemas eles somem, tá? Por que eles somem nesse caso, né? Justamente porque eu mostro ali, né, onde que o ponto foi inserido originalmente, né? Então, agora se eu vier aqui e inserir um ponto, por exemplo, no sistema, né, ele vai aparecer no dia bruto. Então, lá na terça-feira que estava duplicado, olha só, ele mostra para mim só terça-feira, 6h30 da manhã. Ele tira essa questão de fechamento, ele realmente deixa o ponto como ele deveria estar. Se eu volto aqui no auto-organizar e insiro ali, né, vou clicar em exibir novamente, insiro um ponto ali aos sábados, às 7h40, ele volta, né, ao padrão normal ali dentro do sistema. Olha só que interessante, peguei esse exemplo final aqui para a gente ver, né? No sábado eu inseri um ponto às 7h40, perceberam isso? Cadê o ponto? Por que ele não apareceu? Se eu tirar o auto-organizar aqui e clicar em exibir novamente, olha só o ponto aqui, 7h40. Para onde que foi esse ponto? Por que esse ponto não apareceu? Tá? Vamos clicar no auto-organizar de novo e vamos ver, né? Realmente o ponto sumiu. Nesse caso, a gente está passando por um problema aqui que também envolve fechamento. Tá? Olha só o meu sábado, né? Vamos pegar aqui o meu exemplo. Deixa eu até corrigir aqui que ele mudou o meu fechamento. Olha só o meu sábado. Eu bati ponto no sábado às 7h40 da manhã. Só que eu falei que a minha sexta-feira, ela encerra às 6h59 de sábado. Ou seja, a sexta-feira acabou. E eu falei que o sábado encerra às 7h59 do domingo. Por consequência, ele começa às 8h. Então, esse ponto das 7h40, ele não tem para onde ir. Eu acabei de criar um problema na plataforma, de criar um ponto que, embora tenha sido batido, ele não tem local para ir. Justamente porque eu tenho ali uma lacuna de 1 hora e 1 minuto entre os 2 dias aqui e a sexta e o sábado. Então, estão enxergando que o fechamento ele realmente pode ser um problema em vários cenários aí. O melhor a ser feito é realmente analisar que horas que o funcionário entrou, que horas o funcionário saiu, entender, né, quando você for fazer ali, por exemplo, um ajuste de ponto, cadastrar uma escala, né, mexer ali na parte de horários detalhados, modo avançado,
você precisa sempre se atentar como é que está a rotina do seu funcionário, qual horas que ele entra, que horas que ele sai, para entender o que você está fazendo não vai conflitar, não vai ali criar um problema na plataforma. Então, pessoal, o fechamento realmente ali é algo que vocês precisam estar, né, sempre atentos quanto a isso, tá? Só mais alguns detalhes, né? Eu mostrei aqui na parte de gerenciamento de pontos, né? Mas você também tem ali nos gerenciamentos visualizar pontos por dia, que é aquele gerenciamento que eu consigo gerenciar somente um dia e ele mostra para mim todos os funcionários somente naquele dia. Lá também eu posso incluir horários, posso incluir batidas, igual a gente fez aqui. A diferença é que eu vou ter uma coluna a mais de funcionários ali, mas lá também, se você inserir um ponto, pessoal, que conflite o fechamento, vai dar esses problemas também. Então, o fechamento, ele é um assunto que você precisa realmente ali se aprofundar, conhecer, para não criar esse tipo de problema na plataforma. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Temos uma pessoa aqui assistindo por enquanto. Legal. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Caso vocês aí precisem reassistir ele, vocês podem reassistir, tá legal? Assistam quantas vezes forem necessárias, às vezes ali numa segunda ou numa terceira vez, né? Realmente a ideia do fechamento entra na nossa cabeça. E de todo modo, caso vocês tenham dúvidas, a nossa equipe de suporte está pronta para auxiliar vocês e entender também essas questões de fechamento, tá legal? No mais, era isso que eu queria.